Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa videoaula de ciências dessa semana é ouvido humano e a propagação do som, né? O som resulta da agitação das partículas em nosso redor. Essa agitação propaga-se desde a fonte sonora até os nossos ouvidos. Então, nesse slide aqui, estão enumerados as partes do ouvido humano: canal auditivo, número 1, número 2, tímpano, número 3, martelo, número 4, bigorna, número 5, estribo, 6 é a janela oval, número 7, tromba de Eustáquio, 8, cóclea e 9, nervo auditivo. Olhem, observem com calma a imagem aqui abaixo. Está numerado com o nome de cada estrutura do nosso ouvido aí. Então, o pavilhão auricular recebe as ondas sonoras, encaminhando-as através do canal auditivo. O tímpano, a pequena membrana que separa o ouvido externo do interno, vai então vibrar, solidário com as moléculas do ar em redor. Essas vibrações vão então ser transmitidas para o ouvido interno através dos 3 ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo, ligados em cadeia entre um tímpano e a janela oval. A movimentação desses pequenos ossos põe em movimento o líquido da cóclea, estrutura em formato de caracol no ouvido interno, como vocês observam na imagem no slide aqui abaixo. A cóclea tem 20.000 células ciliadas, algumas das quais processam os sons fortes e outras os fracos. As células ciliadas convertem as vibrações em impulsos elétricos, que através das fibras do nervo acústico chegam ao cérebro, onde determinam a sensação auditiva. Espectro sonoro. Então, algumas categorias de sons para vocês aqui. Ultrassons são aqueles sons com frequências muito elevadas, superiores a 20.000 Hz, que o ouvido humano não consegue ouvir. Temos os sons audíveis para os seres humanos, sons de frequência compreendida entre os 20 Hz e os 20.000 Hz. E os infrassons, sons de frequência de 0 a 20 Hz, não são audíveis aos ouvidos humanos. Nessa imagem aqui você tem alguns seres vivos que conseguem captar os infrassons, né? E os sons audíveis e os ultrassons. Ultrassons, por exemplo, o morcego, o cachorro e o golfinho são capazes de detectar, né? E os infrassons, por exemplo, alguns insetos, né? Como a aranha, tá? Escala de decibéis. Um som só é ouvido pelo ser humano se tiver uma dada frequência e uma certa intensidade mínima. O limiar de audição, intensidade mínima de um som que conseguimos ouvir. Limiar de dor, intensidade de um som que começa a provocar dor. Escala de decibéis. O nível sonoro é a grandeza que está associada à intensidade sonora e mede-se em decibéis. Limiar de audição, menos 0 decibéis, nível sonoro mínimo detectado pelo ouvido humano. Limiar da dor chega a 120 decibéis, nível sonoro máximo tolerado pelo ouvido humano. Aqui ao lado é o nível de intensidade sonora, né? Por exemplo, aqui o som num campo chega a 30 decibéis, né, durante o período noturno. No campo de dia, 40 decibéis. Barulho nos escritórios chega a 60 decibéis. Ruas com trânsito intenso, de 65 a 90 decibéis. Concertos, obras aí na rua, né, aquela britadeira que faz o barulho danado, né, chega a 100 decibéis. E os foguetes chegam a 120 decibéis. Aí é o limiar da dor, como eu falei, é o nível máximo tolerado
pelo ouvido humano, tá? Na apostila Trilhas de Aprendizagem volume 2, tem algumas atividades relacionadas ao conteúdo dessa videoaula, tá ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, pessoal. Fiquem com Deus.